Bom, a gente fez a discussão daquele caso clínico, paciente dialítico que internou com edema agudo de pulmão. Vamos agora passar pente fino na fisiopatologia e diagnóstico. Por que fisiopatologia? Porque a fisiopatologia vai ajudar você a fazer diagnóstico e a dar o tratamento depois. Então vem aqui comigo que a gente vai fazer de uma forma um pouco simples e fácil. Edema agudo de pulmão nada mais é que edema alveolar. Manifesta-se com sintomas de dispneia, taquipneia, pode ter tosse, principalmente tem dessaturação. Ok. Não estou falando de choque cardiogênico que tem baixo débito cardíaco, que muitas vezes está associado também ao edema alveolar. Mas vamos só edema agudo de pulmão. Tem dois grandes tipos, duas formas da gente pensar no edema alveolar. Cardiogênico. O que é o cardiogênico? É o hidrostático, é o hemodinâmico, sobrecarga hídrica. E tem o não cardiogênico, que é o aumento da permeabilidade vascular, é a lesão pulmonar aguda, é a síndrome da respiratória aguda, é inflamatório. No cardiogênico, os pilares de tratamento são diurético, vasodilatação, revascularização se necessário. No não cardiogênico, você vai ter que tratar a causa base, por exemplo, uma pneumonia. Você vai ter que fazer uma ventilação protetora, como por exemplo 6 ml por quilo de peso predito, ou não atingir uma pressão de platô na ventilação mecânica de 30 centímetros de água, ter um drive pressure menor do que 15. É muito fácil falar, mas na prática às vezes é difícil diferenciar o edema cardiogênico do não cardiogênico. Até porque o paciente com história de um pode ter uma complicação do outro e vice-versa. Quando se tem dúvida para saber qual é ou qual não é, o padrão ouro da distinção é o catéter de Swan-Ganz. É a medida é a avaliação da artéria pulmonar, avaliar a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Vem cá, olha essa figura aqui, ó. Presta atenção nela. Aqui tem os vasos sanguíneos que chegam até o alvéolo, tem uma passagem de líquido para esse espaço perivascular, para o interstício. E esse líquido ele é drenado através dos vasos linfáticos regionais, mantendo o equilíbrio, não deixando o teu interstício inchado, pesado de líquido, tá bom? Isso daqui é o normal. Vamos entender o que acontece no choque, no edema agudo de pulmão cardiogênico. Presta atenção nessa imagem. Você tem um represamento de sangue, você tem um aumento da pressão hidrostática. Isso faz com que a quantidade de líquido que venha para esse espaço intersticial seja muito grande devido a essa pressão hidrostática. E muitas vezes esse sistema linfático não dá conta de retirar todo esse líquido que veio para cá. E a consequência disso é que acaba vindo líquido para o espaço alveolar. Aqui é para ter ar, não é para ter líquido. Esse líquido é um líquido que caracteristicamente tem pouca proteína, porque você não tem extravasamento grande de proteína, você tem mais uma pressão hidrostática empurrando esse líquido na direção do alvéolo. Para entender melhor o que acontece no inflamatório. Aqui você não tem uma pressão hidrostática aumentada, você tem uma inflamação, você tem uma lesão pulmonar. E aí, por inflamação, você aumenta a permeabilidade local, você traz células inflamatórias como neutrófilos, macrófagos. E aí você tem um extravasamento de líquido agora para esse espaço alveolar, mas é um líquido rico em proteína. Você também tem a drenagem linfática que não consegue vencer esse processo inflamatório. Vamos olhar com calma o edema agudo cardiogênico. Primeira coisa, causas para ele. Hipertensão descontrolada. Talvez essa seja a mais tradicional. Você tem um aumento da pressão, você tem uma sobrecarga nesse ventrículo que não consegue ejetar o sangue de forma eficaz e represa
líquido sangue aumentando toda a pressão hidrostática pulmonar. Pode ter uma doença valvar, uma insuficiência mitral aguda, uma estenose de válvula aórtica sintomática, até uma estenose de válvula mitral. Você pode ter uma isquemia. O coração agora não bate, todo esse líquido vai ficar represado aqui atrás. Ele tem dificuldade de mandar o sangue para frente e de relaxar para receber sangue. Você pode ter uma insuficiência cardíaca descompensada, que aí você vai aumentar as pressões de enchimento e isso vai refletir no sistema pulmonar. Você pode ter hipervolemia, está com tanto líquido, que você simplesmente aumentou a pressão hidrostática. O paciente que faz hemodiálise parou de fazer hemodiálise. Essa pode ser uma complicação. Você pode ter também estenose de artéria renal, que acaba ativando de forma maciça o sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumentando a pressão, aumentando a quantidade de líquido e fazendo edema agudo de pulmão. Uma coisa interessante, que uma pressão atrial esquerda que sobe para níveis de 18 a 25 já causa, milímetros de mercúrio, já causa edema intersticial e peribroncovascular. E quando essa pressão atrial esquerda é maior que 25 milímetros de mercúrio, causa extravasamento de líquido através do epitélio pulmonar, causando edema agudo de pulmão. Gabriel, eu não tenho ideia se 18, 25 é muito. Qual que é o normal? Segura essa dúvida que eu vou falar com você sobre isso nessa aula ainda. Tá? E no não cardiogênico, você tem uma inflamação dos alvéolos. O que normalmente pode dar? Uma pneumonia pode fazer isso. Sepse pode fazer isso. Ainda que seja em outro canto, uma urosepse pode dar esse problema por inflamação. Aspiração de conteúdo gástrico, politrauma, uma pancreatite grave, reação transfusional. Entende como é diferente o não cardiogênico? Vamos lá. Como que a gente diferencia um do outro? Primeira coisa, história clínica. Um paciente que tem insuficiência cardíaca, paciente hipertenso, paciente com doença valvar, edema agudo súbito, ou não, é um paciente que vem fazendo febre, urosepsis, está com pneumonia, é um grande queimado. A história clínica já vai te ajudar muito. O exame físico. O que eu posso ver no exame físico que me ajuda a distinguir? Por exemplo, crepitação e ronco, quase todos terão. Isso não vai falar, hipervolemia ou não é. Turgência jugular, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, ajuda bastante, te joga no cenário do cardiogênico, mas é muito complexo fazer essa avaliação em pacientes críticos. Edema periférico, sugere sobrecarga hídrica, mas pode ser por inflamação, por endolique vascular, por extravasamento de líquido da inflamação. Muito complexo falar que ter edema periférico é igual ao cardiogênico. B3, ao escutar B3, tem uma sensibilidade de 9 a 51% nos estudos. Difícil. Quais exames podem ajudar? BNP ajuda bastante. Mas cuidado com pacientes críticos que podem também aumentar BNP. E outra coisa, o BNP é uma variável contínua. A valores até 500 não conseguem distinguir muito bem para a gente a diferença. Mas valores muito estourados, aí beleza, fica mais fácil. O eletro pode dar pista, se vem um supra, aí ficou fácil. Mas às vezes vem algumas alterações que são inespecíficas. Aí o X de tórax pode ser útil, mas não é tão fácil fazer análise da radiografia de tórax, até porque a maioria é no leito e não tem uma imagem de altíssima qualidade. O ecocardiograma é um exame bem interessante, ele ajuda nessa distinção. E assim, o padrão ouro é o cateterismo da artéria pulmonar, que é a passagem do Swan-Ganz fazer as medidas das pressões. Mas é um exame invasivo que você raramente vai indicar. Beleza, vamos ver como que a radiografia pode ajudar. Esse primeiro aqui, nós temos um paciente que ele tem um edema agudo de pulmão cardiogênico. O que a gente consegue observar? O engurgitamento de artérias pulmonares, cefalização de trama vascular, presença de linhas B de Kerlin. Isso joga a favor do cardiogênico. Vamos comparar com o inflamatório não cardiogênico. Olha aqui, não tem edema, aumento de trama vascular apical. Desse lado até tem.
a periferia um pouco mais pulpada. Tem aqui broncograma aéreo. O broncograma aéreo é um achado específico de pneumonia, de consolidação pulmonar, né, sendo mais preciso. Beleza, estou com dúvida ainda, eu quero partir para o padrão ouro, cateterismo de artéria pulmonar, também conhecido como CAT direito, ou catéter de Swan-Ganz. É um catéter que vem aqui, mede as pressões no átrio direito, mede as pressões do ventrículo direito, mede a pressão na artéria pulmonar, oclui parte distal e mede a pressão de oclusão da artéria pulmonar. O que é o normal? O Gabriel não tem ideia do que é o normal, então vem cá. No átrio direito, você tem uma pressão média de 3. Lógico, conforme tem as ondas A e V, isso muda, mas grava 3. E no ventrículo direito? Durante a sístole, essa pressão varia de 15 a 30, uma média de 25. E a diástole varia de 1 a 7, uma média de 4. Ok. E na artéria pulmonar, tem uma pressão média de 15. Beleza. Mas o que mais me importa aqui, pensando em edema agudo de pulmão, é essa aqui, ó, pressão de oclusão da artéria pulmonar. Na média ela é de 9. Sabe que eu falei que 18 você já tem edema intersticial e com 25 você tem extravasamento de líquido para o alvéolo? Beleza, porque a média é ser 9, varia de 4 a 12 essa pressão de oclusão da artéria pulmonar. Por que ela é tão importante? No fundo, a pressão de oclusão da artéria pulmonar reflete pressões de câmaras esquerdas. É que é muito complexo você medir a pressão aqui. Ou você tem que vir pela aorta e medir, ou senão você até fura o coração aqui para medir essas pressões. E obviamente isso é raro do raro. Eu sinceramente nunca vi furar aqui para medir pressão. Eu já vi medir pressão através daqui, daí a manometria de câmeras esquerdas, tá bom? Mas passar um acesso venoso é muito mais fácil que um acesso arterial aqui para medir. Então, por isso que é feito essa aferição na prática, tá bom? Por que eu estou falando tanto das câmaras esquerdas? Presta atenção, o átrio esquerdo ele tem uma pressão média de 8, varia de 2 a 21, porque ele contrai, tá bom? Se essa pressão aumenta, vai gerar um aumento de pressão lá no pulmão, no sistema vascular pulmonar, e você vai pegar aqui, ó, pela pressão de oclusão da artéria pulmonar. O que a pressão média do átrio esquerdo, o que essa pressão aqui retrata? A pressão diastólica do ventrículo esquerdo. A pressão sistólica do ventrículo esquerdo é igual à pressão que a gente acaba medindo ali, muito parecida. Mas a diastólica, ela fica em torno de 8, muito parecida com a do átrio esquerdo. Ou seja, se você tem um aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo por hipertensão, você aumenta essa pressão diastólica, que aumenta essa daqui e que você vai pegar essa daqui na prática. Entendeu? Legal, né? Olha como são as curvas. Essa aqui é do átrio direito, olha o ventrículo direito, olha a artéria pulmonar e olha a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Tá? Ela nada mais é do que um reflexo da pressão do átrio esquerdo. Isso que vocês têm que entender. Quando vocês olham a pressão de oclusão da artéria pulmonar, vocês têm que se responder. Eu estou querendo ver a pressão do átrio esquerdo de câmaras esquerdas, da pressão diastólica do ventrículo esquerdo. Esse conceito precisa estar muito forte. E como que é um algoritmo possível para tentar entender isso? Resumindo, foi até publicado no New England. Paciente com edema agudo, história, exame físico, exames laboratoriais. O que sugere cardiogênico? O que você pode fazer? Paciente com edema agudo de pulmão, você vê história, exame físico, você vai tentar entender se ele está no estado de hiperdinâmico, se o BNP está baixo, se o BNP está alto, o que fala a favor de um, de outro. Aí você pede uma radiografia de tórax, tenta ver aqueles sinais que a gente discutiu, está incerto ainda, pede um ecocardiograma, vê como que são as câmaras, vê se tem aumento de PSAP, dilatação, perda de fração de ejeção, disfunção diastólica. Tá incerto ainda, aí você parte para o CAT. Aí é o padrão ouro. Ok? Eu vou te falar, aqui você já resolveu 95, 99% dos casos. Tá bom? Fechou? E no edema agudo de pulmão cardiogênico? Tem que tomar cuidado, só nesse detalhe aqui, presta atenção. Se tiver um paciente que tem edema agudo de pulmão cardiogênico e sinais de baixo débito cardíaco,
diferente. Isso aqui é tema da próxima aula, mas eu já vou adiantar. Se ele tiver hipotensão, se ele tiver diminuição de pressão de pulso, se ele tiver um tempo de enchimento capilar identificado, extremidades frias, diminuição de pulso pedioso, confusão mental, diurese, resistência à diurese, está atacando furosemida e não urina, só aumentando dose, bomba de função contínua. Se ele tiver muitas extrasístoles, taquicardia ventricular, aumento de lactato, uma piora importante de função renal aguda, você tem o quê? Um choque cardiogênico. Isso é tema de próxima aula, mas eu já estou adiantando aqui porque às vezes vocês vão se confundir na prática. Eu só estou falando nesta aula sem sinais de baixo débito cardíaco. Fechou? Terminamos? Próximo, tratamento.